Robson Santos aqui, e nesse vídeo, nessa série de vídeos, eu vou falar sobre traço, depois pintura e sombra, né? Pra gente entender como é que funciona a tatuagem. Primeiro ponto para uma tatuagem ser boa é a gente ter um bom traço. O traço às vezes aparece na tatuagem, às vezes ele não aparece na tatuagem, mas ele tem que ser bem feito, porque a agulha de traço ela é mais forte, ela que mantém a durabilidade da tatuagem. Mesmo que a gente vai esconder o traço, toda tatuagem ela vai necessitar desse recurso que é o traço. E um bom tatuador necessita entender como é que funciona a linha da tatuagem. E o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é justamente as agulhas da tatuagem, né? A gente tem que levar em consideração os pincéis, né? A agulha mais comum da tatuagem é a RL, né? Que é a Round Liner. A Round Liner. E das Round Liner a gente tem diversas configurações. 3RL, 5RL, 7RL, 9RL, 11, 13, enfim, e aqui por diante. E a gente chega aí, eu já cheguei a ver 111 RL. Mas por que a gente tem 3, 5, 7 e 9? Quais são as... por que existe... tem 1 RL também. Por que a gente tem essas configurações? Por que a gente não usa 6 RL? Por que a gente não usa 4 RL? Já vi algumas configurações, mas por que isso não é efetivo? Quando a gente tem uma agulhinha, essa agulhinha vai estar lá, vai fazer o traço dessa agulha. Só que com 1 RL ela não fica tinta, então o traço de 1 RL ele vai acabar ficando muito fininho e a gente vai ter uma dificuldade muito grande da gente conseguir ter um traço firme, um bom traço com 1 RL. 1 RL normalmente é soldada 2 agulhinhas assim e vem uma que se prolonga mais adiante para dar firmeza nessa agulha aqui. Ela é soldada com mais 2. Mas eu não recomendo 1 RL, né? Justamente porque a tinta não fica aqui. Com 3 RLs, como essa configuração já vai ter espaço entre as agulhas, a tinta já vai ficar aqui no meio. 3 RLs faz um traço muito fininho, né? Então, para a gente fazer um fine line, para a gente trabalhar pequenos detalhes na tatuagem, para a gente trabalhar o whip shading, tudo a gente consegue fazer com 3 RL. Eu vou apagar aqui para a gente entender por que a configuração das agulhas. Então, 1 RL está ali, aquele pontinho, 3 RLs vão ser assim. Quando eu vou fazer agulhas maiores aqui. Se a gente arrastar para esse lado, a agulha, ela vai ter esse diâmetro. Se a gente arrastar assim, esse diâmetro vai ser mais ou menos o mesmo que esse aqui. Se a gente arrastar assim a agulha, se a gente levar a máquina para qualquer posição, o traço ele vai sair bem homogêneo, né? Então aqui a gente tem essa configuração de espessura desse traço aqui, ó. Então para qualquer lado, se eu fizer assim, os 3 RLs vai funcionar, se eu fizer assim também vai funcionar, se eu fizer assim, ou assim, o traço vai sair na mesma espessura, né? Em todas essas configurações. Agora vamos pensar sobre 4 agulhas. Por que não é usual a gente ter uma configuração de 4 agulhas? Aqui eu estou colocando com mais espaço. Se a gente for soldar, se a gente for ver uma agulha, ela vai parecer uma bolinha só. Mas 4 RL, se a gente pegar e fizer um traço assim, aqui vai ter um diâmetro de traço.
aqui esse diâmetro vai ser maior do que esse aqui. Então, se a gente fizer um traço assim e vier para cá, aqui vai ter um diâmetro de traço e aqui vai ter outro diâmetro de traço. Então é por isso que a gente não costuma usar tanto a RL, a 4RL, né? 4 agulhas em linha, porque a gente não vai ter um traço uniforme, né? Dependendo do ângulo do ângulo que a gente for fazer a nossa linha. E as configurações, o resto dessas configurações aqui, elas vão seguir esse mesmo padrão. Quando a gente pega 5RL, aqui vou botar 5, a gente vai ter a mesma ideia da de 3RL. Para qualquer lado que a gente for, a gente vai ter mais ou menos o mesmo diâmetro. Então a gente vai conseguir fazer um traço aí do jeito que a gente quiser, de forma bem homogênea. 7RL, a gente também vai conseguir isso. A configuração vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais uma aqui dentro, né? 6RL vai ficar faltando espaço, então ali na hora que a gente vai soldar não vai ficar perfeito. É só pegar, se você quiser testar isso, pega moedas do mesmo tamanho e vai colocando uma do ladinho da outra para a gente testar como ficaria. Ó, 6 ela não consegue ocupar um espaço que vai ficar perfeito para a gente ter esse movimento aí de traço homogêneo. Então é por isso que essas configurações aqui, 3, 5, 7, 9, 11, são as configurações que vão dar um traço mais eficiente, né? Que vai dar um traço que ele vai ficar firme em qualquer posição que a gente vai ir. E daí 9RL a gente segue na mesmo padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também a gente já consegue jogar aqui uma aqui dentro. Então aqui 9RL também já vai funcionar e já vai ficar mais redondinho o nosso traço. Quanto mais quantidade de agulhas, mais fácil disso acontecer, menos vai ter interferência. Se a gente pegar um monte de agulha e unir, a gente vai acabar tendo aí um diâmetro mais homogêneo. Então é assim que funciona, né, essas agulhas que são de linha. Então, entendendo isso, a gente já vai conseguir trabalhar na nossa linha de forma mais efetiva. Qual a diferença de RL, né, para RS, que é Round Liner, né? A gente tem a Round Liner e a Round Shader. Round Shader. Essa agulha, teoricamente, ela é uma agulha para preenchimento. Na agulha Liner, ela vem aqui e a solda dela vem até próximo da ponta. Justamente aqui a gente tem a nossa solda das agulhas, justamente para que aqui na pontinha delas ela fique bem cônica, né? Para que fique bem juntinha. Na Round Shader a gente não tem essa preocupação, né? A gente vai colocar uma agulha do ladinho da outra e vai deixar a solda até mais para cima, né? Justamente para a gente ter mais espaço aqui para colocar tinta no meio das agulhas. Então é um traço que ele é um traço, né? É um formato de agulha que vai deixar mais macio. Ele não é tão firme quanto esse aqui. Então, teoricamente, a gente usa ele para pintura. Daí a gente tem essas mesmas configurações aqui. 3, 5, 7. 3 é difícil de ter, porque já que é uma ideia de pintar, não tem por que a gente pegar um pincel
tão pequenininho para a gente fazer a pintura. Mas a partir de 5 agulhas a gente já vai ter round shader, né? Então a gente consegue fazer traço com essas agulhas? A gente consegue fazer, só que a gente tem que entender que é uma agulha que ela é mais solta, então a gente tem que ter mais experiência para a gente conseguir ter um traço firme, aquele traço quadrado, aquele traço que fica perfeitinho na nossa tatuagem. Normalmente é utilizado quando são traços mais grossos, e daí se usa 15, 19 para fazer aquele traço que é mais grosso. Daí a gente consegue ter aí uma qualidade de linha boa com a round shader. Mas via de regra os traços a gente faz com a agulha RL. Hoje em dia a gente usa bastante cartucho, né? Quando eu comecei a tatuar não tinha cartucho, tinha só a agulhinha que era ali a haste e a agulhinha soldada aqui na ponta. Nesse momento a gente podia fazer uma técnica que era colocar fogo aqui para derreter esse estanho, e a agulhinha que era muito fechadinha, ela acaba por abrir um pouco, ela vem para fora, e daí ela vai continuar com o estanho até a ponta, porém aquelas agulhinhas que eram muito fechadinhas ali, elas ficam um pouco mais abertas, só que elas ficam firmes, diferente da shader, que a agulha pode dançar um pouco mais. A agulha essa, que a gente pode fazer isso com isqueiro e abrir, a gente consegue ter essa variação de traço. É um traço que fica muito bom, fica muito bonito também, fica bem quadradinho e fica bem firme. Então, a configuração de agulhas é essa. Tem agulhas Magnum. Robson, eu posso fazer um traço com agulha Magnum? Pode fazer. A agulha Magnum é aquela que tem uma do ladinho da outra, né? E daí ela vai... deixa eu limpar aqui para desenhar melhor. A agulha Magnum é aquela que é uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Se a gente fizer o traço nesse sentido, aqui vai ficar, na verdade vai ficar os riscos de cada agulhinha individual. Ela vai marcar. A gente não vai conseguir ter um traço de Magnum nesse sentido aqui muito eficiente. Eu não indico ninguém a fazer traço com Magnum, a não ser que a gente queira um efeito de rastelado, um efeito de preenchimento dessa forma. O Anil Gupta é um tatuador muito bom e ele foi um dos primeiros tatuadores assim que eu choquei pela qualidade do trabalho, e ele usa todo o trabalho dele, ele usa essa movimentação de mão como se fosse traço. Inclusive ele usa a Magnum dessa forma, colocando sempre, passando uma do ladinho da outra. Então isso dá um efeito diferente, dá um efeito de linha. Porém, isso é no preenchimento, não é no contorno. O contorno é uma coisa à parte, o contorno é onde a tatuagem vai ficar durável. Mas a gente pode fazer, se a gente está no meio de um desenho, quer marcar um pouquinho mais o traço, a gente pode fazer nesse sentido. A gente pode pegar a Magnum e ir para o lado. Vai dar um traço? Vai, só que não é um traço tão efetivo e a gente tem que cuidar, porque daí vai passar muito mais vezes a agulha em cima da região que está sendo tatuada, né? Porque vai passar, dependendo da quantidade de agulhas, essa quantidade em cima. Então tem que tomar cuidado, pode fazer, a gente tem que entender as agulhas, as configurações como pincéis. Então a gente tem que dominar esses pincéis, entender como é que eles funcionam para a gente conseguir ter efetividade no nosso processo de tatuagem. Mas de configurações de agulha, é isso que a gente tem, né? Já vi outras configurações, já vi tatuadores
soldarem de maneira aleatória, de maneira a fazer algum tipo de textura, só que daí são casos extremamente específicos. O Pavel Ende, uma vez, eu não sei se ele usava aquilo, mas eu vi que ele soldava um joguinho de agulha aqui, dava um espaço, ele soldava mais um joguinho de agulha, dava mais um espaço, ele soldava mais um jogo de agulhas aqui, de repente com 5 RL, mais 5, mas daí ele soldava isso aqui numa haste e daí ele conseguia, né, essa configuração para fazer um determinado tipo de trabalho, mas são coisas extremamente específicas, coisas que talvez a gente não vai usar, a gente não tem uma efetividade muito grande aí no nosso dia a dia. Eu não acho que isso vai ser efetivo, porque a gente pode passar ali mais de uma vez, não tem necessidade de a gente criar aí uma configuração. A gente tem usado isso há muitos e muitos e muitos anos, então acho que desse jeito, com as configurações que a gente tem, a gente já consegue chegar nos resultados mais variados possíveis. Vamos para a segunda parte. Vou encerrar aqui esse vídeo para não ficar longo e no próximo vídeo eu vou falar sobre a velocidade na mão, sobre a maneira, os ângulos que a gente pode fazer a tatuagem. Valeu, obrigado por assistir e até o próximo.